Neste vídeo, para o módulo 15 de EM, será apresentada e explorada uma tecnologia que tem vindo a crescer nos últimos tempos, os PCM, ou Materiais de Mudança de Fase. Estes são capazes de solucionar alguns problemas que a sociedade sempre enfrentou, dada a necessidade de manter estável a temperatura interior de um edifício, tanto por razões de conforto e bem-estar, ou mesmo por necessidade prática. Comecemos por introduzir o conceito de inércia térmica, que está diretamente ligado à capacidade do material de libertar ou armazenar energia térmica. Por exemplo, uma parede com grande massa terá maior inércia térmica do que uma parede com menor massa. Neste caso, a primeira opção é melhor para diminuir a amplitude térmica dos compartimentos de uma construção, abrandar os picos de temperatura e diferindo-os por algumas horas, atrasando e diminuindo o efeito dos picos de temperatura face aos instantes em que estes se verificam na temperatura do ambiente exterior. No entanto, são diversos os casos em que a massa da estrutura não pode ser elevada, sendo os PCM uma solução interessante para aumentar a inércia térmica das construções sem aumentar consideravelmente a sua massa. São materiais capazes de absorver ou libertar grandes quantidades de energia térmica quando ocorre o seu processo de fusão ou solidificação, respectivamente, sem que a temperatura varie significativamente, já que a mudança de fase ocorre a uma temperatura essencialmente constante. Dadas as temperaturas de conforto térmico requeridas no interior das habitações, se a sua temperatura de fusão andar próxima delas, quando a habitação recebe grandes quantidades de energia durante o dia, boa parte dessa energia é absorvida pelo processo de fusão do material de mudança de fase e não resulta num aumento significativo de temperatura no interior da habitação. Na situação contrária, quando a habitação perde grandes quantidades de energia durante a noite, boa parte dessa energia perdida é proveniente do processo de solidificação do material de mudança de fase e não resulta de uma diminuição significativa da temperatura do interior da habitação. Assim se consegue, com os PCM, atenuar os picos de temperatura a que fica sujeito o interior de uma construção que os integra. Os PCM são bastante utilizados nas construções, porque têm uma grande vantagem, dado serem leves e não ocuparem muito espaço. Mas outras indústrias como o vestuário, veículos, telecomunicações, eletrónica e até a indústria alimentar estão a integrar cada vez mais esta tecnologia. Existem dois tipos de arrumação dos PCM. Os macroencapsulados, que como o nome sugere são cápsulas de maiores dimensões que contêm o PCM, e os microencapsulados, que possuem reduzidas dimensões, mas que têm a mesma função do que os anteriores, só que em bolsas de dimensões muito mais reduzidas, tipicamente da ordem de grandeza dos grãos de areia. Os PCM macroencapsulados são colocados nas paredes da construção, sendo facilmente removíveis. Já os microencapsulados são geralmente misturados e combinados com o próprio material de construção e, por isso, há uma maior dificuldade de separação e remoção após o tempo de vida útil da construção acabar, sendo necessários processos mais complexos, o que impede a sua reutilização e colocando assim os PCM macroencapsulados como uma opção mais viável em termos ecológicos e de sustentabilidade. Uma das aplicações mais conhecidas destes materiais é na construção civil. Para além de atenuarem os picos de temperatura no interior face aos picos de temperatura no exterior, proporcionam um atraso nos picos de temperatura máxima e mínima no interior das construções, face aos picos de temperatura máxima e mínima do ambiente exterior da construção. A juntar a temperatura máxima do ambiente exterior, há ainda a considerar os ganhos solares das construções durante o período diurno, cujos efeitos na temperatura do interior das construções pode ser também atenuado por utilização dos PCM. Assim, são utilizados os PCM em detrimento de aumentar a espessura, massa das paredes das construções, que não é uma solução aconselhável em termos de custos dos materiais e de espaço útil da casa, nem das cargas adicionais que coloca sobre as estruturas dos edifícios. Como foi dito anteriormente, a constante evolução da aplicação dos PCM tornou possível encontrar estes materiais de forma cada vez mais recorrente. É de se prever que o consumo de energia para aquecimento ou arrefecimento possa ser reduzido através da sua utilização e integração nas construções. Os PCM macroencapsulados apresentam a característica vantajosa de se poderem separar mais facilmente dos restantes materiais de construções, o que é da maior importância no fim da vida útil das construções. Os PCM macroencapsulados são, deste ponto de vista, uma solução mais ecológica e sustentável que os microencapsulados. De facto, esta parece ser uma tecnologia incrível. No entanto, só teremos bons resultados se a soubermos combinar com outras e se estivermos habilitados a calcular e projetar a quantidade de utilização dos PCM a integrar nas construções de modo a alcançar os efeitos pretendidos.